todo negócio, mesmo que seja um negócio de impacto, um negócio social, também tem ali um desejo, uma vontade de crescer. A gente sempre quer crescer, a gente quer aumentar os lucros, mesmo que seja para distribuir mais os lucros, né? Como que é essa estratégia de vocês de crescimento? Você falou que só o café é vendido fora do ambiente. Vocês vendem de forma digital? Vocês vendem em algum site? Vendem pelo Instagram? E como é que vocês projetam esse crescimento, né? Para além da casa? Porque geralmente quando você está num lugar físico, você tem uma limitação. Eu consigo atender até X pessoas. E aí quando você vai para o digital, aí você está num mar aberto, né? No oceano azul. Como vocês visualizam isso? A casa tem um tamanho, né? Então, assim, a gente fez um plano de negócios quando tudo começou. Depois, se tiver tempo, eu te conto como começou. Foi por causa do caos. Pode contar, pode começar agora. Pode? Então tá. Opa! Lu, eu trabalhava com capital intelectual, vim da área profissional de varejo, saí do mundo corporativo porque eu queria deixar minha barba crescer. Maravilhosa a barba. Pô, só você gostou, viu, Lu? Não, muito da hora. O pessoal tá meio horrorizado. E em 2020 eu tive Covid, eu perdi 85% dos pulmões, tive 2 derrames, trombose e perdi a parte cognitiva. E quando você acessa a morte, você tá fletando ali com ela, eu não queria morrer aos 50 anos. Eu amo viver, eu amo gente. Eu não queria ir embora. E a quem acredite ou não acredite, né, eu fiz um pacto com o Criador e eu falei assim, porque naquele momento, além de querer viver, o que mais pegou para mim, sabe o que foi? Legado. Porque propósito, em um momento da minha vida, eu descobri qual era o propósito da minha vida. Né, eu comecei a olhar para dentro, comecei a lidar com as minhas sombras, foi tudo jóia, tomar um remedinho, né? Mas propósito, Lu, eu falei, puta, se eu morrer, não vou deixar nada que tenha impactado mais pessoas, né? E esse propósito do varejo colaborativo sempre teve no meu coração. E aí, ali naquele processo, eu tirei isso do papel. Aí depois que eu tive uma nova chance, comecei a parar de babar, voltar a pensar um pouquinho. Aí eu fiz o plano de negócios, a gente submeteu esse plano a uma análise de um economista. E você imagina o seguinte, como que você capta a grana para fazer um negócio colaborativo? Então tem uma estrutura muito profissional de pensamento econômico nisso. Porque o que faz uma investidora ou um investidor tirar o seu dinheiro de um fundo de investimento e colocar na casa da matrona, além da questão do coração de falar, eu quero fomentar algo social. Ele tem que ter algum benefício com isso. E quando você pensa do ponto de vista de dividir, de compartilhar o lucro, que é o dividendo, é como se fosse um dividendo de uma ação, você fala, pô, eu ainda tenho que dividir 50%, né? Então, essa não é a grande promessa de riqueza para o investidor e para investidor de recurso financeiro, é a revalorização da cota. Porque quando você monta um fundo de investimento com um propósito, com um plano para você seguir, você projeta o que você vai faturar, você projeta o que você tem de custo e você mostra o quanto de dinheiro você pode gerar de lucro. A partir desse momento, essas cotas começam a aumentar o valor. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos, a cota era vendida a R$ 67. Hoje já tem um valor de mercado de 200. Olha. E ela projeta chegar em 3 anos um valor de 450. Ou seja, para o investidor e para a investidora de recurso financeiro que entrou nessa, quando olha apenas o dividendo, não é um negócio legal. Sim, mas é o impacto, né? O impacto é legal pra caramba, mas do ponto de vista econômico, quando eles pensam na possibilidade de revalorização da sua cota, isso é interessante para eles, né? Então a gente conseguiu fazer com que essa coisa funcionasse, encontramos leis para que isso pudesse se adequar e isso foi como começou. Essa é a estrutura econômica. Quando você perguntou, desculpa a volta, aí eu vou responder. Não, é importante, a trajetória é importante. A gente tem um tamanho projetado para casa, né? E é isso. Ela vai chegar no momento onde ela vai estar 100% da capacidade dela, tanto de atendimento de pessoas, quanto de venda de café. Quando isso acontecer, né? Se Deus permitir que isso aconteça, a gente pode pensar depois na segunda casa. Mas nesse momento a gente pensa em trazer para ela toda essa sustentabilidade financeira para o negócio. Então, por exemplo, o tamanho do café. Nós temos capacidade para produção e processamento de 1 tonelada de café por mês. Uau! É muito para um negócio pequeno, mas para o mercado de café é pouco. Só que isso já é suficiente para a gente gerar um impacto muito positivo
na vida de alguns empreendedores que vão ter a marca própria de café e muito positivo para a matrona, que vai ter uma remuneração proveniente dessa 1 tonelada. E da mesma forma, essa 1 tonelada é muito importante para aquela produtora e produtor rural que a gente tem aliança, sabe? Então, essas contas, economicamente, elas fecham.